Imagine as estradas sem sinalização para indicar perigos, prevenir acidentes e controlar o tráfego. É mais ou menos isso que o Executivo e o Legislativo de Rondônia querem fazer com a redução de unidades de conservação para que a boiada passe sem nenhum obstáculo. Proteger esses espaços territoriais significa preservar o patrimônio biológico e garantir às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais de forma racional. O futuro do agronegócio, mola propulsora da economia do Estado, depende de práticas mais sustentáveis. O equilíbrio climático, econômico e ambiental está em discussão no mundo todo e vários países já não querem fazer negócios com quem despreza a natureza e os povos originários. O progresso por cima de tudo e de todos, e sabe-se lá até quando, estimula expansões de áreas de intenso uso do solo. Apesar da pandemia, Rondônia teve aumento de 5,2% na exportação agropecuária em 2020, o equivalente a mais de 7 bilhões de reais. A carne bovina e a soja são os principais produtos exportados. De acordo com dados do portal do Governo do Estado, em 2020, os principais destinos da carne bovina foram a China, Hong Kong, Egito e o Chile. E o principal importador de soja, a Holanda. Preocupados só com os votos de quem vive do agronegócio, deputados estaduais aprovaram a redução de cerca de 200 mil hectares de unidades de conservação que têm em seu entorno terras indígenas e populações tradicionais. É um alinhamento danoso à política antiambiental do governo federal. Todas as terras indígenas de Rondônia sofrem invasões e há muito tempo. Mas, de 2 anos para cá, por força de projetos de leis antiambientais, enfraquecimento dos órgãos de fiscalização e por discursos de desprezo aos povos originários, a situação piorou muito. Enquanto os órgãos ministeriais se opõem pela via judicial, grileiros, madeireiros, garimpeiros invadem para expulsar indígenas e populações tradicionais. Os políticos de Rondônia promovem ecocídio, etnocídio e genocídio, seja por ação ou omissão. Eles estão como uma nuvem de gafanhotos, destruindo floresta, povos e cultura. Os ruralistas pressionam o governo e Congresso para avançarem com a pauta que lhes interessa. Em Rondônia, o ex-juiz, advogado e fazendeiro Léo Fachin faz campanha pela aprovação do projeto de lei 490. Nós estamos vendo nessa semana grande movimentação das ditas comunidades indígenas, tanto em Brasília quanto em outros estados da federação, contrários à aprovação do projeto de lei número 490, que tenta, em outras palavras, colocar um pouco de ordem nessa bagunça que sempre foi a demarcação de terras indígenas no Brasil. Os índios, ou os que estão por trás dele, dizem não concordar, por exemplo, que os índios não possam ter terras demarcadas na atualidade e que eles não ocupavam anteriormente à Constituição de 1988. Ou seja, uma série de privilégios que talvez não interessem tanto aos indígenas como a quem está por trás deles. ONGs, entidades internacionais e por aí vai. O Brasil precisa acordar para saber que tipo de política indigenista quer realmente no Brasil e acabar com esse excesso de privilégios de uma categoria que já não é mais tão do mato assim como a gente costumava ver. O cacique Avapuro Euauau vive em território demarcado na nova aldeia da linha 625, próxima ao município de Tarilândia. Ele cobra respeito. E tem alguns lugares que os parentes estão sendo massacrados, né? E as pessoas não estão respeitando. E o que a gente quer que as pessoas respeitem a gente, né? Principalmente os governos a novo atual agora, que a gente quer, a gente é um ser humano, né? Também, é só um primeiro ser humano, a gente merece todo o respeito, assim como a gente respeita não índio, né? A gente lá fora, então a gente quer o respeito. Nós somos ser humano também. O cunhado de Avapu foi encontrado morto há 1 ano. Ele era professor e
e fazia vigilância do território. As investigações não avançam. Os povos indígenas e comunidades tradicionais possuem um relevante papel na conservação da biodiversidade e de áreas florestais protegidas como essa, terra indígena Uruê-Uauau. Um estudo da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, publicado este ano, mostrou que os povos indígenas contribuem para o manejo e a conservação de pelo menos 25% da superfície terrestre. Estamos falando de uma porção de terra onde estão 35% dos ecossistemas mais protegidos do planeta e também 35% das áreas protegidas. No Brasil, são mais de 300 povos que somam cerca de 900 mil indígenas. É pouco indígena para o tanto de terra que eles protegem. Cercados de fazendas estão os Puruborá, povo indígena dispersado que se organiza e luta pela demarcação de seu território. A aproximação de atividades intensas, agrícolas e pecuárias de territórios indígenas como esse coloca em risco o incalculável patrimônio ambiental e cultural. Aqui, na única aldeia dos Puruborá, próxima no município de Seringueiras, fazendas de gado e plantações de soja avançam, criando um ambiente de conflito entre indígenas e não indígenas. Sem demarcação de suas terras, os Puruborá vivem sob ameaças de perda de território e de identidade. A língua desse povo, de tronco tupi, está entre as de maior risco de desaparecimento. Puruborá, segundo os mais antigos, significa o povo que se transforma em onça. A gente sofre pelo o descaso, né, das pessoas, como pelo próprio órgão, né, que você sabe que hoje em dia ninguém quer pôr a sua cara a tapa, que eu tenho certeza que a morosidade da FUNAI é por causa de amigos, né? Não, eu tenho um amigo ali que já tem tantos anos que ele está ali, né? E a gente se sente muito ameaçado, né? Como a senhora está vendo aí, né? Estamos cercados de fazenda, as fazendas dentro das nossas terras, que é de direito, né? Nosso. Em Costa Marques, município que faz divisa com a Bolívia, a comunidade quilombola do Forte Príncipe da Beira também luta por reconhecimento de território. Eles vivem no entorno do maior patrimônio histórico do estado, uma fortaleza sob proteção do Exército. Elvis Pessoa é guia turístico no Forte e conta que vive tempo de relativa paz com os militares por força de um termo de ajustamento de conduta. E assim a gente sofreu, na verdade, nos últimos anos, aquilo que já estava enraizado, né? Ou seja, o cotidiano da comunidade realmente foi essa questão do preconceito. Minoria não tem vez. Não tem vez, não tem voz. Me perguntam por que é que eu confiei firmemente quando me disseram: pisa firme que esse chão é teu. Haue, 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 haue. Esse chão é meu e eu não posso nele ficar. Quem tá no trono não sente a fome